Meus amados, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o pastor Wilson Júnior, da Assembleia de Deus, Parque Potira, Ministério Fortaleza, e também professor da EBD Slide. E é com muita alegria que nós já iniciamos a lição de número 12 do dia 24 de março de 2024, ou seja, a lição do próximo domingo, que será estudada por todos nós em nossas respectivas denominações, todas as igrejas que utilizam o material da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. E se você é amante da escola bíblica dominical, tem zelo pelo ensino da palavra do Senhor e preza pelo conteúdo a ser ministrado nas suas aulas, primeira coisa é sempre fazer uso do material da CPAD, que já tem décadas de tradição no ensino bíblico, teológico e, por que não dizer, pentecostal, já que é a casa publicadora das Assembleias de Deus. E também nós temos subsídios, material fantástico produzido pelo professor Azeniel, responsável pelo portal, pelo site EBD Slide. Então visite o site da EBD Slide e faça um plano, adquira um material muito bem produzido, muito bem elaborado pelo professor Azeniel, que também já tem décadas de experiência no ensino da palavra do Senhor, tá bom? Então, não deixe de adquirir o nosso material da EBD Slide e de se inscrever em nosso canal. Vá lá no YouTube, procure por EBD Slide, curta, compartilhe, se inscreva, colabore com sugestões, elogios e até críticas, por favor, porque assim nós conseguiremos nos aperfeiçoar, melhorar o nosso trabalho, pois o intuito é de colaborar com você, amado professor de escola bíblica, você, pastor, que também dá aula na escola bíblica. Estamos aqui para servir a igreja do Senhor na face da terra. Então, o que vocês precisarem, estaremos à disposição, tá bom? Contem conosco, sempre com subsídios, com vídeos de auxílio, para facilitar o trabalho de todos os professores da querida e amada Escola Bíblica Dominical. Então vamos para a nossa lição de número 12, que será estudada, que será ministrada, na próxima aula, no próximo domingo, no dia 24 de março de 2024. O título da lição é O papel da pregação no culto. O texto áureo nos diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Nós lemos agora o texto áureo, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, na tradução Almeida Revista e Corrigida. E como é que está este versículo na Nova Versão Internacional? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. A verdade prática diz: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. E aí a leitura bíblica em classe, amado e querido professor, você fará com os seus alunos
na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 a 5, sempre utilizando a dinâmica da leitura responsiva, né? A leitura alternada, tá bom? Objetivos da lição. Primeiro objetivo: apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Possivelmente, seus alunos, amado professor, alguns deles já tenham um contato direto com o ministério da palavra, já estejam pregando, já tenham uma certa experiência, ou alguns deles estão começando e também tem alguns alunos, muitas das vezes, que têm vontade de começar, de desempenhar o ministério da palavra, mas ainda há algum receio, alguma timidez, o que é muito natural. Então, o primeiro objetivo é você, professor, apresentar para os seus alunos qual é o propósito do ministério da palavra, o que é o ministério da palavra e a finalidade deste ministério. Segundo, enfatizar a importância do ministério da palavra. Como é o culto na sua igreja, amado professor? Como é o culto na sua igreja, querido pastor? É aquele culto onde 90% do horário é preenchido com louvores e avisos e apresentações, deixando apenas 10% do tempo para a palavra? Ou é um ministério, ou o culto da sua igreja é equilibrado? É um culto bastante bem dividido, onde o louvor tem o seu espaço, que também é primordial, mas que é um culto onde se enfatiza a palavra. Como é este culto na sua igreja? Enfatiza a importância da pregação. E o terceiro objetivo, explicitar, ou seja, mostrar a fundamentação do ministério da palavra. Nesta lição, querido professor, são 3 os seus objetivos e procure alcançá-los, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Apresentar o ministério da palavra e seu propósito, enfatizar a importância deste ministério e mostrar, deixar explícito, expor diante de todos a fundamentação, ou seja, provar para eles o fundamento, a fundamentação do ministério da palavra. Ver que é um ministério que tem fundamento, que a própria Bíblia dá ênfase ao exercício desse ministério. E aí é com você, querido professor. 3 objetivos que você precisa alcançar nesta aula. Então vamos para a nossa introdução. Nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para qual foi estabelecida, que é revelar Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. No slide anterior, meus queridos, nós vemos aqui destacado o propósito para qual foi estabelecido a pregação da palavra. Primeiro, revelar Deus. Quando eu ministro a palavra, eu tenho que
com o principal objetivo, revelar Deus. O momento da pregação, eu não posso e nem cabe na pregação expor a minha pessoa, os meus pensamentos, as minhas opiniões, o que eu acho ou deixo de achar, o que eu penso ou deixo de pensar de determinado trecho bíblico. No momento da pregação, não importa o que foi falado no jornal A, B ou C, ou o que foi divulgado na internet. Aquele momento da pregação, eu preciso revelar a pessoa de Deus para a igreja. E ao mesmo tempo em que eu revelo a pessoa de Deus através das sacras escrituras, eu estou também educando a igreja. Ou seja, a palavra tem que ser bíblica, revelando a pessoa de Deus, ou seja, nada antropocêntrica, nada colocando o homem no centro, colocando o homem no pedestal, colocando o homem no centro das atenções, mas revelando a pessoa do Deus Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu estou educando a igreja. A palavra tem que ser didática. As pessoas, ao terminar o culto, saindo da igreja, precisam saber o que é que foi pregado, o que foi ensinado, o que foi dito. Foi lido um capítulo no livro tal, nos versículos tais, e explicado o que foi lido. Porque o que nós temos visto, e não são poucas as vezes que vemos, pregações onde o pregador lê o texto, sai do texto e não volta mais para o texto. Ele aplica seus próprios pensamentos, suas próprias opiniões, circula por uns versículos ou outros, tentando fazer uma conexão com o texto lido, e muitas das vezes ele não consegue, e acaba que termina o culto e a igreja não entendeu muito do que foi pregado, ou seja, a pregação não alcançou o seu objetivo. Eu tenho que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Fazendo assim, eu estou educando a igreja. Será que a sua igreja, amado professor, sabe quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu? Que o apóstolo Pedro escreveu? Que o apóstolo João escreveu? Será que a sua igreja, os membros da sua igreja, se perguntar para cada um deles o nome dos 12 apóstolos, eles vão saber? Será que a sua igreja, os membros da sua igreja, sabem o porquê que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Por que ele escreveu a carta aos Coríntios? O objetivo dele ter escrito essas cartas? Será que a sua igreja sabe disso? Então, são essas informações que a igreja precisa ter. Isso é educar a igreja na palavra de Deus, tá? Hoje está na moda pregar. As redes sociais tornaram-se uma grande vitrine na qual é possível encontrar pregações e pregadores de todos os tipos e para todos os gostos. Essa é a grande verdade. Por isso podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. E nós vemos nas redes sociais muitas dessas igrejas, muitos desses pregadores, muitos desses pastores
que fazem todo tipo de movimento na igreja, campanhas e mais campanhas. E permitam-me, por favor, muitas dessas campanhas de igrejas que são mais as de cunho neopentecostal, essas campanhas têm um viés arrecadador, porque muitas dessas igrejas fazem essas campanhas utilizando o que nós conhecemos como sincretismo religioso, negociando amuletos, afirmando que são ungidos e que se a pessoa entregar determinada quantia de oferta, receberá aquele amuleto e a sua vida será mudada. Enquanto isso, não vemos a exposição bíblica da palavra. E essas igrejas são fracas. Aquelas pessoas estão ali em grande número em busca de um milagre, em busca de uma solução para o seu problema, mas não em busca de Deus. Porque o Deus das Escrituras não é revelado para aquelas pessoas. O pregador, o pastor, não está revelando para aquelas pessoas o Deus das Escrituras. Está apenas exaltando aquilo que Deus pode fazer, mas não o que ele é. As pessoas frequentam, vão à igreja e maioria delas nem salvas são. Porque vão à igreja e não sabem o que é confessar a Cristo como Salvador, se arrepender dos seus pecados, não sabem o que é regeneração, justificação, santificação, e assim vão levando a vida. Tá? São muitas as igrejas que estão trabalhando nesse formato. Igreja cristocêntrica. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Então, se eu vou apresentar a palavra de Deus, ministrar, pregar em algum lugar, em alguma igreja, em algum trabalho evangelístico, nas redes sociais, eu preciso sempre apresentar, através da minha pregação, a pessoa de Cristo. Se a leitura for vétero, ou seja, no Antigo Testamento, ou se for no Neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento, eu preciso sempre apresentar a pessoa de Cristo, independente do texto lido. Eu não posso deixar Cristo de fora da minha pregação, porque Ele é o Senhor da palavra, Ele é o Verbo, como disse o apóstolo João. É Ele que é a própria palavra. Então não tem como pregar a palavra dissociando-a de Cristo. Cristo é a palavra. Então pregue a tempo e fora de tempo, sempre apresentando a pessoa de Cristo. Tópico 1, primeiro tópico, ministério da palavra e seu propósito. A pregação como proclamação, subtópico 1.1. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de revelar Deus às pessoas. Frequentemente, as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. E o que é proclamar? Vem da palavra grega kerisso. Kerisso. Verbo grego kerisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. E essa palavra kerisso também há uma palavra que é da mesma raiz, que é querigma, tá? Que é anunciar, pregar, ministrar, tá bom? E nós vemos aqui as referências bíblicas de Mateus 3:1, 4:23, Lucas 4:18, Atos 8:5, e nós vamos ler agora Romanos capítulo 10, versículo 8, que diz assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti,
na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas, como nós leremos agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que é que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? Todos nós, todos, temos por obrigação pregar a palavra de Deus. Para isto nós fomos salvos, para anunciar a palavra. Para isso nós fomos salvos, para revelar a pessoa de Cristo ao mundo. E isso só é possível quando nós pregamos, seja através da exposição bíblica propriamente dita, seja através dos louvores, que muitos deles, infelizmente, não têm seguido o viés salvífico, não têm focado na salvação, e por que não dizer, não tem focado em Cristo, pois é Ele quem conduz o homem à salvação, é Ele quem salva o homem, quem liberta o homem, quem purifica o homem, quem regenera o homem, quem santifica o homem. Então, quando o louvor não tem a pessoa de Cristo embutida na letra, perde o sentido, não é nem para ser chamado de louvor. Porque o louvor é adorar ao Senhor Jesus. E este louvor tem que ter uma essência evangelizadora, salvífica, para que o mundo entenda, através daquele louvor, que existe o Senhor, existe o Salvador, e é a pessoa de Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma época, irmãos, que existem pregadores de todo jeito, que se orgulham, que agora é o auge, né? Se orgulham de possuir milhares de seguidores virtuais, seguidores nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Mas esse pessoal não tem nem mesmo uma igreja. Eles não têm uma igreja. Muitos pregadores vivem por aí e o seu púlpito, a sua igreja, é o Instagram, é o Facebook, tá? É o YouTube. Se o ambiente virtual já era o espaço preferido dos pregadores, essa preferência se tornou uma obsessão com a monetização de conteúdos produzidos. Ou seja, dá muito dinheiro, muito dinheiro. E hoje nós vemos uma época em que a pregação nunca foi um negócio tão rentável como está sendo agora. Vemos aí muitos pregadores que ganharam notoriedade, ganharam fama na internet, muitos deles até por causa de polêmicas. Parece que é o tempero principal das redes sociais para que a pessoa ganhe o chamado engajamento, né? Ganhe notoriedade, é quando se envolve em polêmica. E observando alguns pregadores, eles têm até uma palavra boa. Não é aquela palavra de impacto, mas devido a ele ter ganhado destaque nas redes sociais, acaba se tornando, entre aspas, um popstar. Ele pode nem pregar uma palavra realmente cristocêntrica, mas só por causa do nome, olha, na igreja tal, estará pregando o pastor fulano, o pastor ciclano. As pessoas vão à igreja por causa do pastor fulano, do pastor ciclano, porque querem ver um famoso da internet pregar, querem ver um famoso da internet cantar, mas não vão para adorar, bendizer e glorificar o nome de Jesus. E estes tais, irmãos, pregadores e cantores, se tornaram milionários por causa das redes sociais, do conteúdo produzido e da agenda
que eles têm devido à fama conquistada na internet. O que importa hoje mais para todos eles importa mais curtida, ganhar mais seguidor do que fazer discípulo. Essa é uma triste realidade. E, como estava dizendo, continuando, não é somente pregar. Eles não somente pregam, mas lucram bastante com aquilo que eles estão pregando. Garantir like, curtida, visualização, são as palavras do momento. Porque isso torna o pregador mais famoso e, consequentemente, dá garantia de lucro. É lucro certo. Dessa forma, a pregação acaba perdendo a sua sacralidade. E sem querer ser nostálgico, saudosista, eu já vou aqui avançar para o próximo slide. Eu sou da época em que não existia o advento das redes sociais. Eu já tenho quase 30 anos de fé. Trabalho há 32 anos na área de tecnologia da informação. E eu sou da época em que não existia essa mídia e essa aura em volta dos pregadores. Os pastores do meu tempo, os pregadores do meu tempo eram Napoleão Falcão, que ainda continua pregando, Gesiel Gomes, Takayama, Gilvan Rodrigues e alguns outros. E eu me lembro de muitos pregadores, esses são os famosos, né? Vamos dizer assim, os mais conhecidos na década de 80, 90. Estes homens pregavam e Jesus batizava, como uma certa vez o pastor Napoleão Falcão pregou na Bahia, e mais de 500 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Muitas outras pessoas eram curadas. Muitas outras pessoas eram salvas em cada pregação destes homens. E eles andavam no jejum, andavam na oração. Era algo tremendo. E eu vivenciei, eu vivi essa época. Eu sou um pregador formado nessa época. E é por isso que eu tenho dificuldade de aceitar certas coisas que vejo hoje em dia na internet. E eu não posso trazer à tona aqui, porque o intuito da aula não é produzir polêmica, mas é para que nós venhamos a abrir os nossos olhos e entender que pregação da palavra não é para gerar lucro, não é para eu ganhar dinheiro com o dom que Deus me deu, mas sabendo que Ele cuida de nós. Claro que ele, onde você for pregar ou louvar, Deus providenciará tudo. Mas eu fico um pouco consternado quando eu vejo pessoas que saíram da condição de servo para artista, com uma assessoria por trás, toda uma equipe que trabalha no ministério daquele agora famoso pregador. E isso me preocupa, irmão. Isso me preocupa muito. Nós estamos, como eu acabei de dizer, perdendo a sacralidade da pregação. Pregar a palavra é sublime, é santo, é sagrado. É o ato mais nobre que um salvo em Cristo pode realizar. É o de pregar a palavra do Senhor. E como está aqui no nosso slide, esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação. É você trazer o conhecimento de Deus, apresentar Deus para as pessoas. O caso emblemático de Lídia, Atos 16, versículo 14, né? O subtópico 1.2. O
que nos diz o livro de Atos 16:14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, como está escrito, Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, o que é interessante, irmãos, falando ainda sobre esta conversão de Lídia, que está em Atos capítulo 16, que nós lemos agora há pouco, né? Vamos rever aqui o versículo, Atos 16:14. O capítulo 16 me chama muita atenção do livro de Atos. Ele começa falando do comissionamento, escute bem, ele começa falando do comissionamento de Timóteo e da chamada desse jovem para fazer parte da junta missionária do apóstolo Paulo. O capítulo 16 de Atos começa assim: chegou a Derbe e depois a Listra, isso Paulo, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Dele de quem? De Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, e aqui começa a entrar o ápice da passagem bíblica de Atos 16, sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Olha só que interessante isso. No versículo 9, esse foi o 8 que nós lemos, o que vai nos dizer o versículo 9? Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos, isso Lucas narrando o livro de Atos, né? Preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. E aí, continuando, irmãos, eles foram para Troade, ou seja, era o início da pregação no continente europeu. Paulo queria ir à Ásia, mas o Espírito de Deus não permitiu, falando para ele, né, se revelando, teve essa revelação em sonho, em que ele deveria ir à Macedônia. Agora, olha que interessante. Quando ele comissiona Timóteo, eles estavam com esse plano de ir à Ásia, Deus não permitiu, e aí eles dormiram, e o Senhor se revelou a Paulo, pedindo para eles irem, mandando, na verdade, eles irem à Macedônia.
e eles partiram imediatamente para Troade. Irmãos, Troade ficava a 600 quilômetros de onde Paulo estava com Timóteo e Silas. Eles caminharam 600 quilômetros até chegar ao porto mais próximo, que era o de Troade. Olha que tremendo a obediência desses santos homens de Deus. Agora, para que tudo isso? Para ir pregar a palavra no continente europeu. Tudo isso para fazer a obra do Senhor, sem infraestrutura, sem carro. Na época não existia carro, nem Uber, nem táxi, nem ônibus, nem van. Internet, não existia nada disso, era tudo por revelação do Espírito e amor pela obra do Senhor. E aí Paulo caminha com seus companheiros de obra 600 quilômetros. Chegam ao porto, navegam diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E aí o versículo 12 vai dizer que eles partiram para Filipos, na Macedônia, que era uma colônia romana e era a principal cidade daquele distrito. Filipos foi a primeira localidade, o primeiro local onde o evangelho foi pregado em continente europeu. A primeira igreja europeia foi de Filipos, depois foi de Tessalônica. E aí depois, diz a Bíblia que eles ficaram ali vários dias e foram fazendo a obra até chegar no versículo 14, que foi o que nós lemos. Olha só, no 13 diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. E claro, uma conversa evangelística. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, que mais tarde seria fundada uma igreja em Tiatira. Dizem até que essa mulher foi a porta-voz do evangelho, foi a que levou o evangelho até a cidade de Tiatira, onde depois nasceu uma igreja, e mais tarde seria uma das igrejas a serem exortadas pelo Senhor Jesus, lá no capítulo 3 de Apocalipse. A Bíblia diz que o Senhor abriu o coração desta mulher e ela recebeu a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Agora vocês entendem todo o mover de Deus na vida do apóstolo Paulo, deste santo homem de Deus que foi um instrumento da pregação da palavra, um bandeirante das missões cristãs. Ele leva Timóteo consigo, depois recebe uma revelação de Deus para não descer à Ásia, e aí durante o sono ele tem um sonho de um varão macedônio pedindo para ir até a Macedônia e ajudá-lo, e aí para chegar a Macedônia, o porto mais próximo era em Troade, e para chegar a Troade tinha que caminhar 600 quilômetros de onde ele estava. Tudo isso para pregar o evangelho e ganhar também esta mulher para Jesus, que mais tarde levaria o evangelho para a sua cidade, e a sua cidade, a igreja da sua cidade, ficaria eternizada nas palavras, nos textos neotestamentários, mais especificamente ali no livro de Apocalipse. Pregue a palavra, mas pregue a palavra mesmo. Nunca algo de você, nem seu pensamento, nem suas opiniões, tudo isso morre diante da exposição da palavra de Deus. É mais de Deus, mais de Jesus, mais do Espírito Santo, mais da palavra, porque quem faz a obra é a palavra de Deus, quem transforma é a palavra do Senhor. Assim devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido.
A pregação como instrução, subtópico 1.3. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho. Ou seja, necessitam ser disciplinadas e instruídas. Meus irmãos, convém dizer que nada do que foi dito até aqui sobre os artistas de púlpitos virtuais, vamos dizer assim, em nada diminui o valor da verdadeira pregação e sua importância. A pregação é a mais poderosa ferramenta que Deus usa para salvar os perdidos. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. A pregação nos revela Deus e nos conduz até Jesus Cristo. Na verdade, somos igreja, nós só somos igreja por causa da pregação. A pregação é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos revelar Jesus. Olha o caso de Lídia, que nós falamos aí. Era uma vendedora de púrpura. Se converteu quando ouviu Paulo pregando. Essa convicção para a salvação vem por obra do Espírito Santo quando a mensagem da cruz é ouvida. A pregação do Evangelho, portanto, o que é? É o instrumento que o Espírito usa para gerar o novo nascimento. Pregação do Evangelho é um instrumento que o Espírito usa para gerar o novo nascimento. Jesus Cristo valeu-se da pregação para proclamar a libertação aos cativos. E aí é onde entra aquele verbozinho, aquela palavra do grego que nós começamos lá falando dela, a palavra kerisso, que de acordo com os léxicos gregos de Bauer e Kittel, tá? Refere-se à pregação do evangelho como uma palavra autorizada, ou seja, obrigatória de Deus, trazendo responsabilidade eterna a todos que a ouvem. Por isso que a Bíblia diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A palavra tem que ser pregada. No momento que você anuncia, fala, explica, orienta e mostra a situação do pecador, o seu atual estado, e que Jesus pode mudar a sua vida. Se ele não der ouvidos, agora ele terá uma responsabilidade eterna. Agora é com ele. A palavra foi pregada, tá? O evangelista Mateus, ele usa esse termo para dizer que Jesus começou a pregar, né? Mateus 4,17. Que andava nas sinagogas pregando o evangelho, Mateus 4,23. E que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, Mateus 9,35. Por sua vez, Lucas diz que Jesus enviou os apóstolos, abre aspas, a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A obra tem que ser completa, irmão. Pregar o evangelho do reino. Pregar o reino de Deus e curar os enfermos. A pregação, ela é seguida de sinais. Salvação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, reconciliação. A palavra sempre surtirá um efeito, ela nunca voltará vazia. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos, como nós lemos agora em Mateus 4,23, vamos repetir aqui. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava seus discípulos. Assim também, o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes, como está em Atos 18:11,
que diz assim: E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. E aqui eu quero me demorar também mais um pouco falando sobre essa questão, tá? Apto para ensinar. O que foi que Paulo disse a Timóteo? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, tenha aptidão, tenha capacidade, tenha preparo. Exatamente, estude, porque para ensinar tem que ter aprendido. Eu não posso ficar de pé para ensinar se eu não me sento ou nunca me sentei alguma vez na vida para aprender. Como é que eu posso ensinar aquilo que eu não aprendi? E eu nunca tive humildade de perguntar, de aprender, de participar de uma escola bíblica, de me inscrever em um seminário, e já chegamos um tempo em que precisamos parar de demonizar seminário teológico, porque a igreja pentecostal passou décadas demonizando a teologia, e agora ela viu que isso causou um prejuízo enorme. E estamos correndo atrás desse prejuízo. A igreja precisa ser ensinada, precisa se blindar das heresias, das mentiras, do engano, de falsas teologias que estão tentando invadir o arraial da igreja, da Assembleia de Deus, de muitas igrejas realmente comprometidas com o verdadeiro evangelho. As nossas pregações devem produzir ensino. Eu não posso simplesmente ocupar o tempo da pregação, estar ali com o microfone, pregando, e ser tomado de um emocionalismo exacerbado, usar sempre um tom de voz muito exaltado, gesticulações desnecessárias que não produzem nenhuma edificação. Eu preciso ensinar a igreja a palavra de Deus. Existem belos discursos e impecáveis oratórias por aí, mas o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, está dominando tudo. Não são pregações genuinamente bíblicas. Na verdade, não são pregadores, muitos desses homens que estão aí nas redes sociais, com seus perfis no Instagram, com milhões de seguidores, eles são coaches. E nada contra o coach, quando as ferramentas de coaching são utilizadas para resoluções de problemas pessoais, profissionais, enfim. Mas o coaching é o coaching, o pregador é o pregador. Uma coisa é uma palestra de um coaching para tentar atingir objetivos, a empresa saber como bater suas metas com mais rapidez. Então, essas ferramentas do coaching são essenciais. É uma área muito essencial na área, no segmento empresarial, até pessoal também. Mas quando falamos de pregação, ela tem que ser bíblica. Nós vemos, inclusive, nas redes sociais, personagens que começaram pregando Bíblia. E depois esses personagens mudaram o teor da mensagem visando ganhar seguidores. Eles mudaram a sua retórica, mudaram a composição da sua pregação, utilizando mais frases de efeito do que pregações propriamente bíblicas. O resultado, esses personagens conseguiram obter milhões de seguidores nas redes e até uma boa monetização.
mas será que têm feito discípulos? Será que eles têm realmente atendido o propósito do Mestre, pregando a palavra como deve ser? Ou será que têm se preocupado apenas com a quantidade de seguidores e não em salvação de vidas? Jesus deixou claro, por exemplo, que seu objetivo principal era a pregação da palavra. Em Marcos 1,38, Jesus disse isso. Ele disse, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Jesus veio para pregar, essa era a sua missão. Pregar também foi o propósito principal na vida e ministério do apóstolo Paulo. Ele disse em Atos 20, 24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. O meu ministério não pode estar intrinsecamente ligado às redes sociais, mas tem que estar ligado à salvação de vidas, a ir às igrejas, a ir às aldeias, a ir às ruas, a pregar nas cruzadas, a ir aos presídios e hospitais, não importa as praças, a palavra precisa ser pregada. Independente de rede social, eu tenho que pregar a palavra. Eu não posso fazer a obra de Deus sempre vinculando as curtidas nas redes sociais. Não. Eu não preciso me alimentar da minha imagem estar sempre em evidência nas redes. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Isso é o que importa. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Tópico 2, o ministério da palavra e sua importância. Subtópico 2.1, a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Queridos, e aqui nós precisamos abrir um parêntese, porque muitos estão dizendo, quando eu falo muitos, me refiro aos cessacionistas, aqueles que negam a atualidade dos dons espirituais, afirmam que o dom de profecia é a pregação da palavra, quando na verdade o dom de profecia é uma coisa e a pregação da palavra é outra. São dois ministérios, que na verdade é um dom e um ministério. Pregar a palavra é um ministério. E o dom de profecia é uma manifestação divina, é uma revelação que a pessoa recebe da parte do Espírito de Deus e que precisa ser entregue ou para um coletivo, ou seja, para a igreja, ou para alguém especificamente. Já a palavra não. Enquanto a profecia ela pode se manifestar de forma espontânea ali, na hora, né? A pregação, eu me preparo para pregar a palavra. Eu leio a palavra, eu oro ao Senhor. E ele me revela o texto que deve ser pregado. Já a profecia é um dom que ele se manifesta conforme a vontade do Espírito de Deus. Quando eu prego, eu também estou profetizando? Sim, estou. Mas a manifestação do dom de profecia é algo bem mais específico, relacionado a algo que está muito oculto na vida de alguém e que só o Espírito de Deus pode mostrar, pode revelar, e isso causa o temor na igreja, as pessoas entendem que Deus está ali e o nome do Senhor é glorificado, como aconteceu
quando Paulo explicou isso aos Coríntios, no capítulo 12 e 14, principalmente no 14, onde ele enfatiza o dom de profecia, tá? Os dons eram evidentes, eles se manifestavam, e como se manifesta também ainda hoje, tá? Sempre nesse viés, edificando, exortando e consolando, tá? Às vezes isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar, como, por exemplo, aconteceu do apóstolo Paulo ter sido usado em profecia. Sim, Paulo foi usado em profecia quando eles estavam naquele navio e Paulo disse para todos que ali estavam, independente se era cristão ou não, Paulo não perguntou ali quantos acreditavam ou quantos deixavam de acreditar. Paulo simplesmente disse isso antes de darem na ilha de Malta, né, chegarem lá. Paulo disse que o anjo do Senhor havia se revelado a ele, dizendo tudo o que iria acontecer. E Paulo disse: olha, não era para nós termos partido, mas já que chegamos até aqui, quero dizer para vocês que o anjo do Senhor me apareceu e não se preocupem, todos aqui se salvarão, não vai acontecer nada com nenhum que está aqui. Agora, claro que nós vamos chegar a algum lugar. O navio pode até ser destruído, mas nenhuma vida aqui vai se perder. Nós vamos chegar em algum lugar. E, de fato, se cumpriu aquela profecia de Paulo. Isto é uma profecia. Paulo os exortou, dizendo: olha, bem que eu disse, eu falei que não seria interessante que nós partíssemos e tal. Mas já que nós partimos, veja, primeiro Paulo exorta. Já que nós partimos, já estamos aqui, e aí Paulo entra com a consolação. Não se preocupem, Deus já me falou que nenhum dos que estão aqui vão morrer. Nós vamos chegar em uma ilha, chegar em algum lugar. Não se preocupem, todos se salvarão. Veja, Paulo exortou e depois consolou. Esse é o objetivo da profecia, esse também é o objetivo da pregação da palavra. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim, vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar, 1 Timóteo 4,13. E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Atos 9,31 diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Glória a Deus. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. Vemos, diante disso, que a palavra de Deus jamais deve ser substituída e nem seu tempo ser exíguo, ser pequeno durante o culto. Porque durante a pregação, vidas serão edificadas, vidas serão consoladas, vidas serão exortadas, se converterão, se reconciliarão. Pessoas serão cheias do Espírito de Deus com a pregação da palavra. Formação de valores, subtópico 2.2.
A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja firmar cada vez mais os seus valores. Irmãos, vale salientar que em muitas instituições de ensino, colégios, universidades, estão incutindo na cabeça dos jovens valores que vão completamente contra aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós aprendemos na Igreja do Senhor. Então, vale salientar aqui a importância dos pais, os pais crentes, pais cristãos, acompanharem bem de perto a vida escolar dos seus filhos, sejam eles crianças, sejam adolescentes. Procurarem sempre fazer culto doméstico, leem a palavra do Senhor, mostrar que independente do que se ensine na faculdade, no colégio, na escola, o que deve prevalecer na nossa vida são os valores que estão exarados nas Santas Escrituras, tá? Então, andemos atentos e vigilantes com relação a isso. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. E é aí que entra a importância dos pastores, da liderança da igreja, solidificar a área educacional da instituição, montando seminários teológicos, realizando conferências, realizando escolas bíblicas, ensinar Bíblia à exaustão mesmo, pegando os assuntos da contemporaneidade e trazer para a igreja e utilizar a Bíblia para refutar estas ideologias, estas filosofias que o mundo está tentando incutir dentro da igreja do Senhor, usando crianças e usando os jovens, usando os adolescentes, tá? Então é muito importante nós vermos essa questão educacional muito a sério, tá? Trabalharmos muito esse lado. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo. Qual é a cosmovisão da igreja? Você, meu irmão, querido professor, aluno, qual é a cosmovisão da igreja? A igreja precisa expor diante do mundo, diante de todos, no que ela crê, o que ela acredita, qual a sua visão de mundo. Cosmo é mundo. Qual a sua visão de mundo? Qual a sua visão de humanidade? O que é que nós podemos dizer sobre o futuro da humanidade? A mudança de vida da pessoa, quem pode proporcionar isso? Você está preparado para anunciar isso diariamente para as pessoas que estão à sua volta? Uma visão que seja diferente à da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Igreja do Senhor precisa fazer com que a sua visão, a sua cosmovisão, se sobreponha à cultura secular. Porque muitos hoje estão profanando o que é santo. Estão transformando o santo no profano, o certo no errado. Aquele que anda na verdade, procura seguir a Bíblia à risca, hoje recebe o nome de fundamentalista. Esses fundamentalistas religiosos
E a palavra fundamentalista nem era para ser usada de forma pejorativa, mas transformaram essa palavra numa palavra pejorativa para servir de xingamento àqueles que andam de forma íntegra e observando cotidianamente a palavra de Deus, procurando agradar ao Senhor. Esses são chamados hoje de fundamentalistas. Que para nós, irmãos, glória a Deus, é um elogio. Nunca será para nós ofensivo sermos chamados de fundamentalistas. O que nós não vamos aceitar é a inversão de valores que estão disseminando. Não vamos passar a mão por cima do que é errado, e vamos sempre levantar a palavra de Deus e proclamá-la a tempo e fora de tempo. Resistindo diante de uma cultura sem Deus, subtópico 2.3. Jesus censurou os seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Está em Mateus 17:17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou os seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa, como está escrito agora, e vamos ler em Atos 2:40, que diz assim: E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Amados, de fato, Jesus havia dito que seus discípulos receberiam poder para ser suas testemunhas. Está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mais uma vez, pregar é dar testemunho de Cristo. Um fato curioso é, que, diante do que estamos vivendo, estamos visualizando, os pregadores que pregam estas mensagens mais light, vamos dizer assim, alegam que é para alcançar a todos. E muita gente tem se tornado seguidores desses pregadores, principalmente os pregadores coachings. E essas pessoas não têm a vida transformada. Veja a quantidade de gente que esse povo tem nas redes sociais. Isso é um fato curioso. Mas, assim, o mais interessante que nós vemos aqui a pregação de Pedro. Pedro chamou aquela geração de geração perversa. E a geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração perversa. E que somente a pregação da palavra do Senhor, os arautos de Deus, os atalaias de Deus, é que podem salvar esta geração. Somente Jesus pode salvar esta geração. Porque muitos estão envoltos nas perversões propagadas por Satanás. Precisamos fazer isso, irmãos, em nome de Jesus. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Como vamos ler agora em 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ou seja, o velho Paulo estava recebendo constantemente a visita de Lucas, pediu depois que Timóteo fosse ter com ele, João Marcos também, porque ele já sabia que era chegada a hora de se encontrar com o Senhor. E o interessante é que mesmo diante da
morte iminente, Paulo queria ler, queria estudar. Pediu os livros, os rolos, os pergaminhos a Timóteo. Ele queria ler a palavra de Deus, que foi o que norteou a sua vida durante décadas, que fez dele um grande instrumento de Deus. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus, porque este homem se dedicou a ela até a sua morte. Mas muitos abandonaram o velho Paulo e preferiram voltar para as suas antigas práticas. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era, como está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. E vemos que os dias atuais têm procurado tirar, as pessoas atualmente têm procurado tirar Deus de todos os círculos. Agora, a política está com representantes cristãos que estão arvoreando a bandeira do evangelho lá, porque é necessário que eles estejam lá. Nas universidades também, nos colégios também. O nome do Senhor precisa estar sempre em evidência. Porém, uma cultura secular, humanista, ideológica, quer impedir que isso aconteça. É o Deus deste século, Deus com D minúsculo, é o Deus deste século dominando e querendo fechar as portas para o Evangelho, mas o Senhor Jesus disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Então, continuemos a nossa marcha, porque nada poderá nos impedir de pregar a palavra do Senhor. Tópico 3, o ministério da palavra e sua fundamentação. Deve ser cristocêntrico, subtópico 3.1, como nós falamos, né? A Bíblia diz que, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, Atos 8:5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era de Nazaré, como está em Atos 18, 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do conteúdo de Jesus Cristo. Glória a Deus. O tipo de mensagem, essas mensagens que vemos nas redes sociais, é realmente um tipo de mensagem atraente.
mensagem mais simples de se pregar, mas vamos entender o seguinte, que por mais simples e atraente seja de pregar, essas mensagens acabam por ocultar e omitir completamente verdades essenciais sobre o coração de Deus, irmão. E essas mensagens, elas não podem, essas verdades essenciais, elas não podem deixar de ser ditas sobre arrependimento, perdão de pecados, salvação, e tudo isso só pode vir a ser exposta se a palavra de Deus for pregada em Cristo, apresentar Cristo na pregação. Porque ele é o centro da pregação. Não faz sentido pregar uma palavra, como eu disse no início, e dissociar de Cristo. Não. É ele que deve ser apresentado. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o mais interessado em salvar as almas, em salvar as vidas. E nós somos seus instrumentos para a salvação das pessoas sem Cristo. Infelizmente, muitos vulgarizam a pregação em vez de valorizá-la. Isso é feito quando a pregação se torna um mero trampolim para que se chegue a um determinado fim. Aí vem aquela famosa frase, né? Os fins justificam os meios. Só que esses meios nem sempre são tão dignos quanto parecem. Nesse aspecto, algo tão sagrado como a pregação é usado para promoção pessoal. Não é incomum vermos pregadores e cantores famosos ostentarem nas redes sociais bens materiais que conseguiram angariar por meio do ministério da pregação e do louvor. Biblicamente, a bênção do Senhor é que enriquece. Está lá em Provérbios 10, 22. Não há nada errado com a prosperidade genuinamente bíblica, de maneira nenhuma. Sem dúvida, um dos instrumentos que Deus usa para nos abençoar é o ministério da palavra. Contudo, garantir posses ou qualquer outra bênção material jamais foi o real propósito da pregação. O propósito da pregação é apresentar a Cristo como Senhor e Salvador, ver as almas se rendendo aos pés de Cristo, e suas vidas serem transformadas. Este é o real propósito da pregação. Que, claro, subtópico 3.2 deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não o é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, não há nelas uma exposição de conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. Mas o foco verdadeiro, irmão, que é a salvação da alma, o arrependimento da pessoa dos seus pecados, ela confessar seus pecados e ter sua vida transformada, não existe isso em muitas das pregações que vemos hoje em dia, que não devemos nem chamar de pregações. Pode ser palestra motivacional, pregação não. O objetivo quase sempre é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus não são esquecidos. 2 Coríntios 6,17 diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor,
e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmo. Tais figuras que nós estamos vendo nesses slides, que são conhecidíssimas, pessoas muito influentes nas redes sociais, milionários, não são ricos, são milionários. Se eles pregarem a Bíblia como realmente deve ser pregada, eles perderão da noite para o dia, o que chamam de cancelamento, milhões dos seus seguidores. E aí, isso poderá ser a bancarrota da sua vida financeira, porque, na verdade, esse é o propósito de muitos deles, viverem disso. A conclusão nos diz assim: após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. E aqui, meus queridos, nós concluímos mais uma aula com este tema tão importante, tão salutar, tão urgente. E eu quero acreditar que você, amado professor, você, amado pastor, tratará o assunto chamado pregação da palavra com mais ênfase, com mais zelo, com mais carinho na sua igreja. Trará toda a ênfase nesta aula a ser realizada no próximo domingo ou talvez durante a semana. O que importa é que todos os alunos, todos os presentes aprendam que é de suma importância que nós, todos os cristãos, todos os servos de Deus, sejamos instrumentos vivos nas mãos de Deus para a pregação da santa palavra do Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, preguemos a tempo e fora de tempo a verdadeira, santa, genuína, poderosa, fiel, transformadora palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida em nome de Jesus e até a próxima aula, querendo o Senhor. Deus abençoe.